Bom dia a todas e a todos. E aqui, ao saudar a todas e a todos, eu reproduzo basicamente um pensamento de um processo de transformação, inclusive de afirmação de igualdade de direitos, que se tornou obrigatória absolutamente em todos os seminários. Eu gostaria de fazer inicialmente uma saudação especial e um agradecimento ao professor Jorge Bacelar Gouveia, à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, por ter me recebido aqui para um período de conferências, de seminários, de aulas, e dizer que estou muito contente de estar em Portugal. Para mim é uma honra. Dizer para o presidente de mesa, a quem saúdo, a todos os demais integrantes da mesa, o Dr. José João Abranches, da minha alegria e da forma com que, tão gentil com que nós somos recebidos aqui em Portugal. E comentar a todos que, de fato, ontem eu e o professor Jorge chegamos de uma aventura, né? Ontem não, agora há pouco, às 4 da manhã, e deu para correr até o hotel e voltar a tempo para a abertura. E lá nós tivemos uma oportunidade, a convite da Organização das Nações Unidas, de falar sobre direitos humanos na contemporaneidade. E, se o professor Jorge me permite, uma cena que me chamou muita atenção naquele ambiente foi a apresentação do professor Jorge em uma universidade, tal qual nós estamos fazendo aqui, mas uma universidade em que existia uma plateia absolutamente atenta, concentrada, inquieta, debatendo, de jovens, mas em um ambiente absolutamente precário, não é? No quinto minuto da exposição do professor Jorge, a luz terminou e no escuro o professor Jorge continuou com um discurso espetacular de afirmação e de validação dos direitos. Eu queria dizer para os senhores que hoje nós estamos fazendo a mesma coisa aqui. A essência do debate, da discussão é absolutamente o mesmo. Longe de ver isso como um ponto pejorativo ou negativo, eu vejo que ao longo desses 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, alguma coisa aconteceu de positiva para o mundo. Temos os nossos paradoxos, temos as nossas oscilações no processo político, de representantes políticos, como foi citado aqui, em um determinado momento, que representam na essência a base de pensamento da sociedade humana que nós temos, mas efetivamente esse processo de emersão do debate, de discussão dos direitos humanos, trouxe algo novo para a nossa vida enquanto sociedade e também para o nosso papel, para a nossa missão enquanto pesquisadores, estudantes, operadores do direito. Tanto lá, na Conferência das Nações Unidas, como aqui, estávamos em salas confortáveis, mas com a missão e com a responsabilidade do processo de mudança, de transformação na estrutura do direito. Nesse sentido, eu gostaria de convidar os senhores para uma reflexão sobre o tema central, direitos humanos, justiça e responsabilidade, na qual eu dividi o tema justamente sobre 3 pontos essenciais no processo de transformação dos direitos humanos. Direitos humanos como um direito atributivo, revolucionário, dinamogênico, de transformação. Justiça como uma questão de desafio para a estruturação dos mecanismos que vão instrumentalizar a realização dos direitos humanos, e a responsabilidade, a efetivação plena, a materialização concreta, a satisfação aos jurisdicionados, aos cidadãos, aos indivíduos, desses direitos pensados no contexto de processo de transformação.
Inicialmente, falando da questão dos direitos humanos, é preciso pensar os direitos humanos essencialmente em um ambiente como o nosso, como direito. É preciso ultrapassar a linha do ativismo discursivo dos direitos humanos e atribuir a esse discurso um grau de normativismo. O que nós encontramos muitas vezes, principalmente nos ambientes jurídicos, é um tratamento quase que sempre muito mais poético, discursivo, do que preocupado com o adensamento normativo a essas regras. Abrem-se espaços, abrem-se lacunas no processo mesmo progressivo de afirmação de novos direitos. De maneira que nós, no momento em que nós temos que interpretar esse determinado tipo de regras, nós não sabemos exatamente como manejá-las. Ou seja, nós consagramos esses direitos, e aqui eu gostaria de dizer o seguinte, essencialmente, enquanto perspectiva material de direito, devemos começar a ficar preocupados, né? Os direitos humanos têm uma geração. Se não tinha, chegamos a uma geração. A uma geração de quê? De vida. A uma geração de sociedade humana. As expectativas de vida se modificam de país para país, mas coloquemos aí como 70 anos a expectativa de vida do homem médio atual da nossa sociedade. É um pouco menos. Mas, obviamente, ao chegar aos 70 anos, nós podemos dizer o seguinte: toda a sociedade que aí está, de alguma forma, passou a ter contato com o debate e com os valores e os princípios dos direitos humanos. Tivemos, assim, a ascensão a partir de 1945, 1948, 1962, com os direitos de primeira, de segunda, de terceira e agora de quarta geração, um processo amplificativo desses direitos. E aí, a questão que se coloca no centro, e aí eu faço uma meia-culpa aos próprios professores de direito internacional, e essa é uma crítica a mim, enquanto professor de direito internacional, em relação a tentar compreender esses direitos que vão dinamicamente se modificando, adensando novos temas, em pensar esses direitos dentro de uma única perspectiva. O que eu quero dizer é o seguinte: nós continuamos tentando interpretar os direitos humanos subdivididos em camadas, em direito internacional dos direitos humanos, ou direitos fundamentais, ou direitos humanos fundamentais, estratificando dois campos de interpretação que muitas vezes são distintos. Ou seja, se coloca os direitos humanos que se passam no plano internacional, no quadro de organizações internacionais, de tribunais internacionais, e também os direitos humanos no plano interno, quando na essencialidade dessas regras existe um componente que é um componente axiológico que orienta o processo de transformação dessas regras. Eu não consigo interpretar, eu não consigo entender que em dois ambientes distintos os direitos humanos podem ter graus distintos de interpretação, o que se espera. E pior, a Constituição brasileira, por exemplo, no seu artigo 5º, acrescentou, depois da emenda 45, de 28 de dezembro de 2002, acrescenta um dispositivo em que estratifica, que categoriza os direitos humanos. Ora, terão primazia na ordem jurídica nacional aqueles que passarem por uma aprovação de 2 turnos em 3/5 de aprovação congressual, como se fosse possível categorizar um determinado tipo de direito que reside ali acima de outros direitos que estão no mesmo nível. Percebam que tem um problema nisso tudo, né? Quando nós falamos também de universalização do direito. E esse conceito de direito universal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos leva também a uma perspectiva quase sempre equivocada da universalidade dos direitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, da emersão de um conjunto de regras que, em tese, em discurso, elas
podem ser pensadas como sendo universais, mas que na realidade nós precisamos e dependemos de mecanismos locais da sua concretização, da sua materialização. E aí percebam o papel do jurista e a dificuldade do jurista nesse contexto, e percebam também que o que eu estou colocando aqui são muito mais questões para a reflexão dos senhores, não é? Em um determinado momento eu posso ter um processo de um tratamento jurídico normativo multinível desses direitos humanos. Em um debate recente com a comissária Flávia Pelvezan, ela falava justamente sobre esse tratamento multinível dos direitos humanos. Mas percebam, senhores, se o jurista não desenvolver uma técnica de tratamento desses dispositivos com mecanismos ou consciente dessas camadas que se abrem na estrutura de interpretação dos direitos humanos, eu posso cometer equívocos técnicos, jurídicos, normativos, a respeito do tratamento jurídico dessas normas. Por exemplo, eu tenho nesse quadro a invocação perante tribunais nacionais da dimensão universal de um determinado direito, muitas vezes até como um ius cogens, previsto na Convenção de Viena, ou totalmente distinto daquilo que foi previsto na Convenção de Viena, um documento eminentemente soberanista da década de 60 que reflete um pensamento privativista no campo do direito internacional. Mas é um instrumento jurídico que nós temos, é o dispositivo legal que nós temos. Então nós teríamos aí uma regra que pode ser pensada de forma universal, mas qual é a dimensão do caráter dessa universalidade dessa regra? Onde eu posso encontrar isso? Obviamente, naquele debate de reflexão sobre os direitos individuais, sobre os direitos sociais, sobre os direitos de solidariedade, e aí a imersão de um conjunto de regras universais, talvez me traduzam isso, mas na essência, nós não temos concretamente, ou dentro de um quadro taxonômico, nós não temos o que se diz um direito universal. O que seria um direito universal? Quais os limites desse direito universal? E aí nós temos uma autofagia na própria estrutura, uma autofagia no próprio campo do direito internacional, à medida que as organizações internacionais vão propondo documentos, tratados, soft law, regras propositivas, normas sugestivas da ação dos Estados no plano internacional, esses mecanismos eles ficam soltos. Eles ficam soltos. E esse é o problema que eu colocava no começo dessa minha exposição sobre o perigo do tratamento jurídico normativo adequado às regras dos direitos humanos e o ativismo. O ativismo que é bastante positivo e que leva à configuração de regras. Não estou criticando. É justamente a ação política que leva o processo de criação e sistematização de regras. Ela tem aí o seu espaço. O problema é quando esses espaços eles acabam se misturando. E aí nós temos o surgimento de diversos conceitos, por exemplo, de órgãos quase judiciais. Neologismos, desculpa se alguém aqui simpatiza com isso, mas eu entendo como neologismos absolutamente vazios, criativos, simpáticos do ponto de vista de se tratar isso em um ambiente, em um auditório. Traduz até uma certa intelectualidade reflexiva, mas ao menos que nós não tomemos cuidado com esses conceitos, nós estaremos levando os direitos humanos para um campo ruim, que quase sempre vai se traduzir em, olha, é muito fácil falar de direitos humanos, mas isso não se realiza, isso não se concretiza no campo do direito. Por outro lado, também, na essência do pensamento dos direitos humanos enquanto direito, eu não tenho dúvidas disso, gostaria de ouvir meus colegas, gostaria de ouvir a plateia, mas o que nós estamos diante é de um elemento que torpedeia a estrutura de pensamento do nosso sistema jurídico. Ou seja, existe no centro
daquilo que nós entendemos como direito, um elemento revolucionário e transformativo desse direito que coloca a estrutura do pensamento jurídico. E aí eu entro justamente no campo das teorias da justiça, não é? No segundo ponto, e na correlação dos direitos humanos, justiça e responsabilidade, justamente no segundo ponto, que se coloca nesse quadro global de realidade atual. Bem, as teorias do direito, elas procuram, de alguma forma, dar uma resposta a esse novo momento que nós estamos vivendo, né? Ou seja, por conta da imersão desses direitos individuais, desses direitos sociais, desses direitos de solidariedade, parafraseando Norberto Bobbio, né, dessa verdadeira era dos direitos, desse processo multiplicativo e expansivo do direito, e eu colocaria dinamogênico, expansivo, que torpedeia a estrutura de pensamento do direito, como um elemento axiológico, um axioma fundamental de pensamento do novo direito, que amplifica o pensamento desse novo direito e que representa essa ascensão do homem público em conjunto com os estados e, ao mesmo tempo, no centro das preocupações jurídicas, ela coloca o indivíduo. Então, todas as normas são condicionadas a serem pensadas, e todo o sistema judiciário, toda a nossa estrutura de pensamento de justiça é condicionada a servir exatamente o indivíduo. Mas como promover, como realizar justamente esse novo pensamento? O que nós temos, o que se fala numa justiça ou equitativa ou num estado de bem-estar social, pensadores como Rawls, como Dworkin, como Amartya Sen, trazem análises nesse problema, Walser, trazem análises no campo da estrutura da justiça, mas eu diria para os senhores, a compreensão do nosso sistema jurídico passa necessariamente e obrigatoriamente por uma concepção da instrumentalidade do nosso sistema jurídico nesse contexto, ou seja, a quem a minha justiça, a justiça do meu Estado, a justiça de Guiné-Bissau, a justiça de Portugal, a justiça do Brasil, a justiça do México, a justiça de Moçambique, a quem essa justiça quer servir? Para que existe essa justiça? E esse debate justamente passa por um processo modificativo, que eu entendo que entender e compreender a justiça hoje está diretamente ligada à compreensão do próprio papel dos direitos humanos nesse processo. Ou seja, o que eu quero dizer para os senhores é que eu não posso desassociar o pensamento da instrumentalidade de justiça da existência dessas regras de direitos humanos. E aí, nesse aspecto, eu diria para os senhores, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos uma nova perspectiva de justiça. Essa é a proposta. E alguns de vocês vão estabelecer um diálogo e devem estar pensando, poxa, até aqui tudo muito bonito, né? Mas como realizar isso? Como materializar e concretizar isso? Bem, aí nós temos o terceiro pilar da proposta dessa exposição, que é a questão da responsabilidade de todos nós. Eu chamo a atenção para 3 dispositivos distintos nos principais documentos que eu considero no campo da edificação dos direitos humanos e da teoria dos direitos humanos na contemporaneidade. O artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 2º, tanto do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, dos Direitos Sociais e Culturais. Basicamente, eles dizem a mesma coisa, mas está muito claro que a responsabilidade, embora seja de todos nós, na construção desse entendimento sobre direitos humanos e na introdução desses debates na própria sociedade, que deve invocar esses seus direitos, a responsabilidade cabe essencialmente ao Estado. Eu diria assim, então,
a construção do Estado deve ser pautada por essas regras. Lá na nossa Constituição, na Constituição brasileira, na base do nosso núcleo imodificável de regras, nós introduzimos todas essas regras no artigo 5º. Obviamente que no momento em que esses dispositivos eles vão ser aplicados pelo nosso judiciário, isso se modifica essencialmente. Isso se modifica essencialmente. Mas elas estão ali, na estrutura e na base do Estado. Alguns constitucionalistas vão chamar a atenção para esse novo momento que nós estamos vivendo, de uma internacionalização do direito constitucional, ou da realidade de um direito constitucional cooperativo, aberto a esse processo de internacionalização, a esse processo de novas regras, mas o fato é que a responsabilidade está definida nesses principais documentos. Os Estados, para garantir esses direitos, não poderão se furtar de forma nenhuma daquilo que foi proclamado. Ou seja, nós temos aí a base obrigatória de interpretação da função do Estado. Então, o juiz, instrumentalmente, nesse debate sobre justiça e responsabilidade agora, o juiz, quando ele decide como uma expressão de soberania do Estado, de soberania coletiva atribuída pela sociedade. Logo, essa parcela do poder jurisdicional do Estado deve ser dada em conformidade com as regras de direitos humanos. Nem sempre é assim, não é? O professor José Lebre de Freitas falava sobre um processo que demorou bastante, e esse ano nós estamos muito felizes lá no Brasil. Nós concluímos o processo mais longo que envolvia o interesse da princesa Isabel, tem 200 anos. Estamos muito contentes e nos sentindo com o papel efetivamente feito. Desculpa, já estamos atrasados. Sim, perdão. E nós fizemos Mas a questão central que eu gostaria de colocar, recentemente, foi uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Herzog, né? O caso Herzog, que foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, traduz um pouco dessa responsabilidade da justiça dos Estados, que dialoga com o conceito de direitos humanos e justiça. Após 40 anos do assassinato do jornalista Herzog, finalmente a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem uma sentença que condena o Brasil e que determina que o Brasil reabra as investigações, principalmente de crimes que aconteceram durante a ditadura militar, e que refaça isso dentro de um prazo razoável. Enfim, essas são as contradições do sistema, mas percebam que também, ao mesmo tempo que eu vejo isso, encerrando, porque já me caçaram a palavra, estava muito empolgado, mas eu diria assim, isso representa um processo também de transformação, que mesmo se questionando se a justiça boa é a justiça rápida, e que o ideal é que a justiça seja célere, ao mesmo tempo representa um processo de transformação em sociedades que muitas vezes se negam a reconhecer e aplicar esses mesmos direitos. Eu agradeço, peço desculpa à mesa por ter ultrapassado o meu tempo e fico à disposição depois para eventuais questionamentos. Muito obrigado, presidente.